Quantos encontraram? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje estou feliz também porque é aniversário da minha filha Rayane, né? Não sei se ela saiu aí para ir, não. Tá ali ela, né? Glória a Deus. E aniversário também da nossa irmã, glória a Deus, Iris Vânia, né? Então são dois aniversariantes que nós temos hoje aqui, para no final do culto nós orarmos. Amém? Se tiver mais, os irmãos me avisam, amém? Glória a Deus. R$100 lá do Varejão Cearense, viu? Pode pegar lá, 2 presentes de R$100, Varejão Cearense. Leiamos. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e de todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Amém? Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Deus amado, Deus querido, aqui está a tua palavra, Senhor, o qual foi escrita nesse livro para memorial, para edificação da nossa fé, Senhor, para que venhamos entender que tu és Deus de milagre, tu és Deus de poder, Senhor, tu és Deus de transformação, tu és Deus de libertação, Senhor. Ah, Senhor, como é bom servir esse Deus, como é bom dizermos que somos filhos teus, servos teus, Senhor, em servir a um Deus tão grande, tão poderoso, que cuida do seu povo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em mais um culto, Senhor, de louvor e adoração, onde sentimos a tua presença nesse lugar, Senhor. E é o teu Espírito Santo que está a interagir com essa igreja, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a vida de cada irmão, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Estava lendo esse texto hoje à tarde, e durante esta semana eu já estava meditando nele, e tenho que me acostumar só com o relógio, né, para pensar que vai terminar 8 horas. E o Senhor me deu um tema dessa mensagem, amém? E o tema da mensagem é: eu quero a arca, amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: ei, irmão ou irmã, e assim, eu quero a arca. E assim, ela é minha, mas também é tua, amém? Esse é o tema qual eu irei trazer a meditação nessa noite. Aleluia. Primeiro, nós devemos entender, para entender o texto, é necessário explicarmos um pouco do contexto. O que estava acontecendo aqui? Primeiro é necessário falar desse objeto tão temente na época que os israelitas usufruíam desse objeto tão temido pelas outras nações, a Arca do Concerto, ou como se dizem, a Arca da Aliança. Esta arca ela foi feita por Bezalel, né, um nome bem complicado, Bezalel, o nome que você vai colocar no seu filho. E essa arca era feita de madeira de cetim, uma das madeiras mais gloriosas, podemos dizer assim. E Bezalel, ele fez essa arca com a instrução que Deus deu a Moisés, em todas as suas medidas. 1,25 m aproximadamente de comprimento tinha essa arca de madeira, por 0,75 a sua largura e também a sua altura.
A tampa do propiciatório também tinha suas medidas e as suas delicadezas de artifícios. E após ser feita essa caixa de madeira, Deus também mandou fazer argolas. E Deus mandou fazer varais, porque ninguém, depois que essa arca tivesse que ser manuseada pelos levitas, porque eram apenas eles que deveriam e poderiam manusear a arca do Senhor, ninguém podia tocar na arca, ninguém podia olhar para dentro da arca, bastou o que tinha dentro dessa arca para causar tanto medo e temor. Lá em Hebreus, capítulo de número 9, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo de número 4 vai dizer que dentro desta arca haviam 3 importantes componentes. Primeiro, havia um vaso de ouro que continha o maná que Deus enviou no deserto. Segundo, dentro desta arca havia o cajado de Arão que havia florescido. E terceiro, dentro dessa arca, e o mais importante, que foi colocado primeiro, havia as tábuas do concerto que Deus entregara a Moisés, seu servo, à nação de Israel. Ali estavam os 10 mandamentos. E depois que foi colocado a tampa do propiciatório, e o que é isso, pastor? Era uma tampa que acima dela, ao redor dela havia uma coroa, feita por artifícios, toda revestida de ouro, e acima dela havia 2 querubins, um de frente para o outro, de joelho. E a Bíblia diz que no tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, a presença de Deus descia no meio daquela tampa, entre os querubins do propiciatório. E a presença de Deus era muito forte quando a Shekinah, que significa a presença de Deus, descia naquele ambiente, ao ponto de quem estava do lado de fora lhe causar temor e temores. Então essa arca só deveria ser manipulada pelos levitas do Senhor, aqueles a quem eram separados, consagrados para manusear a arca de Deus. Mas lá em 1 Samuel capítulo 3, o menino, foi falado aqui da sua mãe, Ana, o menino levantado por Deus, uma promessa de Deus. Agora, depois de muito tempo, muitos anos, que Deus não manifestava a sua palavra, nem por profecia, nem por profeta algum, nem por visão, agora o menino que agora estava sendo criado, dentro da casa do Senhor, consagrado ao Senhor, nazireu de Deus, fruto de um voto que Ana fez a Deus, estava deitado na sua cama, aleluia, e de repente houve uma voz, e antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, uma voz falou com ele dizendo: Samuel. Ele se levanta e vai até o sacerdote chamado Eli, que era o qual cuidava dele, e tinha 2 filhos que não eram muito crentes, Ofni e Finéias, que davam trabalho na congregação, eram crentes de fachada, porque quando estavam lá na presença do seu pai, ou de Israel, com as suas vestimentas sacerdotais, eles eram bambambam. Mas quando estavam no anonimato, eles traziam prostitutas para dentro da porta da tenda, para frente da porta da tenda da casa do Senhor, do tabernáculo do Senhor. E por causa disso o Senhor quis os matar. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo de número 5, perdão, deixa eu voltar para o 3. Samuel se levanta e vai a Eli e diz: eis-me aqui, meu senhor, tu me chamaste? E o sacerdote se acorda e diz: não, eu não te chamei, volta a dormir. E novamente Samuel se deita lá e pela segunda vez ouve uma voz novamente: Samuel. Ele levanta novamente e vai até o sacerdote e diz: eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste?
Ele disse: menino, volta a dormir, tu deve estar tendo um pesadelo. Eu estou conjecturando, viu? Tu deve estar tendo um pesadelo, volta, vai dormir, eu não te chamei. Só que a terceira vez aquele jovem ouve, preste atenção, Deus não falara há muitos anos com ninguém. O silêncio de Deus havia em Israel. Deus não se manifestava, nem por profecia, nem por visão, nem por profeta, nem por palavra, por nada. Estava um silêncio em Israel. Todo mundo ansiava ouvir a voz de Deus. E a terceira vez Deus chama Samuel. Samuel. Ele se levanta novamente, talvez imaginando, o sacerdote está brincando com a minha cara. E quando ele chega ao velho sacerdote ali, que já estava quase cego, ele diz: tu me chamaste, Senhor? Ele disse: não, eu não te chamei. Então Samuel entendeu que era o Senhor que chamava. Eli entendeu que era Deus que chamara Samuel. E disse: torna a deitar. E quando a voz te chamar, Samuel, diz: eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Aleluia. Será que você saiu de casa nessa noite para ouvir a voz de Deus? Aleluia. Quando Samuel está deitado, Deus fala novamente: Samuel, ele diz: eis-me aqui. Agora eu aprendi com o meu pastor. Eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Então Deus disse: Samuel, eu vou fazer uma coisa tremenda em Israel. E o que eu vou fazer na casa de Eli, quem ouvir, as orelhas vão tremer, vão tinir, porque os filhos de Samuel não andam mais na minha presença, me desobedece, quebra os meus mandamentos. Então Samuel, sendo ainda jovem, teve medo de falar, porque eram os filhos do pastor, era o pastor presidente da congregação. Então Samuel temeu. Então quando foi de manhã, Eli chegou para Samuel e disse: Samuel, o que foi que o Senhor falou contigo? Agora imagina ele falar isso, irmão. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Que quando Deus quer entregar um recado, Ele levanta quem Ele quer. Deus levanta o pequeno, Deus levanta o grande, Deus levanta o porteiro, Deus levanta o faxineiro, Deus levanta quem Ele quer para entregar o recado. Aleluia. Então Samuel vai e diz para Eli. E quando Samuel conta a história para Eli, Eli só diz: boa esta palavra. No capítulo de número 5, Israel está numa guerra com os filisteus. Capítulo 5 de 1 Samuel. E nessa guerra, louvado seja o nome do Senhor, muitos homens de Israel pereceram pela espada dos filisteus. Eles voltam, vão consultar a Deus, vão falar uns com os outros, dizer: por que é que nós perecemos? Será que o Senhor não está conosco? Então eles tiveram uma ideia: não, é porque a arca não foi conosco. Então eles pegam a arca do Senhor, Ofni e Finéias, e levam para o campo de batalha. Só que Deus estava querendo matar os filhos de Eli. Pastor, Deus, é Deus. Você sabia que Deus mata? Você não sabia disso? Deus mata. Ele dá vida, tira a vida. Aleluia. E os filhos de de Eli, foram para a batalha levando a arca do Senhor. E na peleja, olha, entenda, quando a arca do Senhor chega no arraial de Israel, há um brado de júbilo tão grande. Você vai ver capítulo 5 de 1 Samuel. Um brado de júbilo tão grande no arraial de Israel, que os filisteus ficaram com medo. E disseram: que brado de júbilo é esse que está acontecendo no arraial dos israelitas? Eles disseram: foi a arca do Senhor que chegou lá. Então os filisteus começaram a temer, porque aonde a arca ia, aleluia, Deus dava vitória ao seu povo. Então eles ficaram tão tementes e disseram: esse Deus de Israel é grande, esse Deus de Israel, nós devemos temê-lo. E a Bíblia vai nos dizer que os filisteus ficaram atemorizados porque a arca chegou. Só que entenda uma coisa: o problema não é a arca,
é quem carrega a arca. O problema não é a arca, é quem está levando a arca. A responsabilidade. A Bíblia diz que quando eles vão para a batalha, novamente Israel perde na batalha. E a arca é tomada pelos filisteus e é levado para Asdod, que é uma das cidades dos filisteus, onde estava erguido o templo ao deus Dagon, metade peixe, metade homem. Então os filisteus levaram a arca do Senhor. Aí você deve estar me perguntando, mas pastor, se só quem podia manusear a arca eram os levitas, e agora os filisteus estão levando, Deus ele faz o que ele quer, ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os filisteus levaram a arca, Ofni e Finéia foi morto, e a arca é levada para Asdod. Só que quando a arca chega em Asdod, cidade dos filisteus, eles colocam a arca de frente para o deus Dagon. E de madrugada, quando os homens vieram entrar no templo, talvez para limpar, porque é um Deus que não se move, é preciso limpar ele, né? Ou para oferecer alguma coisa para ele, o deus Dagon estava caído de cara à frente da arca do Senhor, porque diante dele não há outro Deus. Não existe outro Deus além do Deus que nós servimos, além do Deus que nós adoramos, além do Deus de Israel. Não existe outro Deus. Os homens levantaram Dagon, colocaram novamente de frente para a arca, e no outro dia de madrugada foram entrar no templo. Só que dessa vez Deus tinha cortado as mãos, a cabeça, as pernas. Dagon estava com o rosto prostrado no chão, todo desmembrado, e a arca de Deus estava lá. Então os homens ficaram atemorizados com o que Deus estava fazendo com seu Deus, Dagon. Então o que é que acontece? Eles ficaram temerosos. Por que estava acontecendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles tiveram uma ideia. Foram começar a andar com a arca, andar nas cidades. Porque quando a arca quebrou, o deus Dagon, a Bíblia vai dizer também que Deus feriu os filisteus, os de Asdod, de hemorroidas, e os ratos comiam todas as plantações dos filisteus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: ninguém toca na glória de Deus. Aleluia. Ninguém fere a santidade de Deus. Aleluia. Então eles resolvem dar uma volta com a arca para saber se era Deus que estava ferindo os filisteus. Então eles pegam a arca e vão dar uma volta em Gate. E quando eles deram uma volta na cidade de Gate, a Bíblia diz que todos os homens de Gate criaram hemorroidas nas suas partes secretas, e os ratos comiam as plantações. Então eles disseram: não, vamos levar agora para Ecrom, porque lá em Ecrom tem Deus. Não, vamos ver se o problema é essa arca, porque se for lá em Ecrom, esse Deus de Israel não é páreo para os nossos deuses. Quando ele chega lá, Deus fere todos os homens de hemorroidas, e as plantações são devastadas. Então os filisteus tiveram uma ideia. Só que além dele ferir Asdod, além dele ferir Gate, além de Deus ferir Ecrom, a Bíblia vai dizer também que Deus fere outra cidade dos filisteus chamada Gaza, muito conhecida por vocês. Aleluia. Bastante conhecida. Nós já ouvimos falar muito sobre essa cidade. E a Bíblia também vai nos dizer, lá em 1 Samuel 6,17, que Deus também fere Asquelon, a quinta cidade dos filisteus, com hemorroida, rato. Então eles tiveram uma ideia: não,
Isso é da parte de Deus. Vamos tirar a arca daqui, porque ela não serve para nós. Deixa eu falar uma coisa: aquilo que é teu não serve para o ímpio. Aleluia. Diga assim: a arca é minha. Não serve para o ímpio, se o ímpio não quiser. Aleluia. Então eles tiram a arca de Asdod e vão levar a arca, louvado seja o nome do Senhor, a uma cidade chamada Bet-Semes. Então eles levam a arca do Senhor carregada em um carro puxado por vacas. Mas eles tiveram a ideia que essas vacas nunca tenham levado jugo. Irmãos, até os ímpios, os que adoravam a Satanás, temiam e tremiam diante da arca e diante do Deus da arca. Colocaram a arca num carro de vaca e puxaram e levaram até esta cidade, louvado seja o nome do Senhor, chamada Bet-Semes. Quando a arca chega em Bet-Semes, a Bíblia vai dizer que o carro com as vacas vem entrando dentro da cidade, e os homens dessa cidade matam as vacas, quebram a carroça e oferecem holocausto a Deus, sacrificam a Deus. E junto com a arca, os filisteus enviaram 5 hemorroidas de ouro, porque era uma oferta que eles tinham que oferecer a Deus para expiação da culpa e do pecado. E também 5 ratos de ouro, para quando chegassem lá, eles sacrificar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor. Ninguém, irmão, mexe na glória de Deus. Ninguém mexe com aquilo que é santo e sai ileso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles chegam nesta cidade, a Bíblia diz que eles deixam lá nessa cidade. E os homens de Bet-Semes têm uma curiosidade. Qual foi a curiosidade, pastor? Em olhar para dentro da arca. Eles foram olhar para dentro da arca. E a Bíblia diz que morreram desta cidade 5.070 homens, porque olharam para dentro da arca. Aí você sabe o que é que eu acho de maravilhoso? É que nós entramos diante da arca, muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, com ousadia. Morreu 5.070 homens da cidade de Bet-Semes. Então eles disseram: para nós também não serve essa arca. Então eles vão enviar essa arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim. E quando essa arca chega em Kiriat Jearim, a Bíblia diz que ela fica lá, aleluia, abandonada. Louvado seja Deus. Ela fica lá. Ninguém, louvado seja o nome do Senhor, quer conversa com essa arca. Saul é rei em Israel, presta atenção. Saul é rei em Israel. Saul não vai buscar a arca. Pastor, e o que era a arca? A representação da glória e da presença de Deus. Onde a arca ia, a presença de Deus ia, o concerto ia, o maná ia, a autoridade ia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra, o concerto, o alimento, a autoridade ia. Saul desprezou. Saul não quis saber de buscar a presença. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, aqui no versículo de número 3, que Davi manda chamar os príncipes, faz uma congregação, manda chamar os levitas, porque a arca estava abandonada por Saul em Kiriat Jearim por 20 anos. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: eu não sei viver sem a presença. Alguém aqui já enfrentou o dia mal?
O dia que você ora, você jejuma, você clama e não sente a presença? Sim ou não? Seja sincero, eu já. E pensa como é ruim a gente ir para um culto e não sentir a presença, viu? É ruim. A gente fica dizendo: Senhor, o que é que há de errado comigo? O que foi que eu fiz? Porque a presença nos dá prazer, alegria. Saul desprezou a presença por 20 anos. Saul não queria a presença da arca, não queria a presença de Deus, queria fazer as coisas do jeito dele. Quando Davi assume o trono, Davi reúne os levitas e manda buscar a arca que estava em Kiriat Jearim. E quando os homens vão buscar a arca, eles têm uma nova ideia, aliás, uma ideia antiga: trazer a arca em carro de boi. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: ninguém leva a arca de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ninguém leva a arca de qualquer jeito. Deuteronômio 10, versículo 8 diz que apenas os levitas podiam carregar nos ombros a arca. A arca, a presença não foi feita para ser carregado por bois, foi feita para ser carregado por levita. Tem levita aqui? Tem. Aleluia. Tem sacerdote de Deus que quer carregar a arca, levar a presença de Deus para onde quer que for. Olha para o teu irmão e diz assim: não é em carro de boi, viu, irmão? Aleluia. É nos teus ombros. Fala para ele aí. Aleluia. Então Davi manda os homens buscar, mas para trazer a arca em um carro de boi. Davi almejou trazer a arca, a presença, para dentro de Jerusalém. E quando a arca vai chegando, louvado seja Deus, em uma cidade chamada, em uma eira chamada Eira de Quindom. Se você procurar, irmão, no mapa, você não vai achar essa eira. Não existe mais. Era uma eira. Pastor, o que é eira? Aonde se malha o trigo. Se fosse nós os matutos daqui, era onde desbuiava o feijão. A eira. Então, quando a arca vem sendo carregada por carros de boi, quando chega a arca do Senhor, quantos estão ouvindo, diga amém. A eira de Quindom, a Bíblia diz que o carro tomba, missionária Joana. A arca, eu imagino, o carro de boi, a carroça tomba, a arca vai descendo. Aí Uzá, que foi buscar a arca, só toca na arca para a arca não cair. A Bíblia vai dizer que Uzá foi fulminado por Deus. Por quê, pastor? Ele estava querendo fazer uma boa ação. Ele estava querendo segurar a arca. Irmão, entenda uma coisa: Deus, a glória de Deus não matou Uzá, não foi por ingratidão, porque Deus não é ingrato. Foi por desobediência. Amém? Porque Deus já havia estabelecido que somente os levitas podiam tocar na arca do Senhor. Ninguém mais podia manusear, tocar, nem olhar para dentro da arca. Ninguém podia, a não ser da tribo de Levi. Uzá segurou. Lá no versículo de número 9. E chegando à eira de Quindom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Pérez Uzá significa brecha de Uzá. Você sabe o que foi que aconteceu? Os bois tombaram, Uzá tentou segurar a arca, abriu uma brecha em Uzá. Davi fica triste.
A primeira experiência que Davi tem com a arca. A primeira experiência que Davi vai ter com a arca quando estava vindo, irmão, havia músicas. Quem vinha atrás vinha tocando os seus tamboris, vinha tocando os seus instrumentos, vinha adorando, vinha glorificando, porque aonde a arca vai tem louvor. Vocês concordam? Aleluia. Só que os bois tropeçaram, Uzá pôs a mão, morreu. Davi ficou triste. Uma eira de quindim, lugar que você não vê no mapa. Davi disse: eu não vou mais levar a arca, estou com medo. A primeira experiência que Davi estava tendo com a presença, a arca de Deus. Então Davi tem uma ideia. Dá uma olhada como é, aonde deixar essa arca. Eu não vou levar essa arca, onde passa traz morte. Lembra? Que ela fez lá os filisteus, Alfinim e Finéia. Lembra para onde ela passou? Foi trazendo devastidão. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: problema não é a presença. O que mata não é a presença. Você vai dar glória a Deus agora. Diga assim para ele: o que mata não é a presença, é a desobediência à presença. Amém? O que mata não é a presença edifica, a presença levanta, a presença, o crente dá glória a Deus, a presença levanta o pecador do lamaçal, a presença transforma o homem, a presença traz mudança de vida, a presença ama a palavra, a presença glorifica, a presença traz cura, a presença traz libertação. O problema é a desobediência à presença. A presença dele está aqui. Quantos crê? Agora não queira ser desobediente à presença. Não queira. Aleluia. Então Davi tem uma ideia. Já estou terminando. Não, ainda falta ainda os caroços, né? Porque eu tenho que me acostumar com o horário. Então Davi tem uma ideia. Procura uma casa. Deixa ela aí. E na eira de quindim havia um homem chamado Obed-edom. Um homem desconhecido. Quem conhecia Obed-edom? Uma casinha à beira, eu imagino a cena, viu? Uma casinha à beira da estrada, família humilde, desconhecido, ninguém chamava ele para trabalhar na obra, esquecido. Mas depois vocês vão ver o que aconteceu com Obed-edom. A Bíblia diz que Davi força levar a arca para a casa de Obed-edom. Obed-edom significa, Obed significa escravo. Edom são descendentes de Esaú, os edomitas. Então, o próprio nome já diz, servo ou escravo de Edom. Esse era o nome do homem, até o nome do homem era escravo. Esquecido. Davi diz assim: bota lá na casa dele, se tiver que morrer alguém, não vai ser eu, vai ser ele. Só que eu disse que o problema não é a presença, é quem leva a presença, é quem não sabe manusear a presença, é quem não sabe andar com a presença, é quem não sabe usufruir da presença. Então Davi, alguém bate na porta de Obed-edom e diz assim: chegou encomenda para ti. Quando Obed-edom olha a arca, irmão, se fosse eu dizia: é bem-vindo, mas eu vou dar a minha casa, mas eu não vou morar aqui não, porque ela vai me matar também. Só que Obed-edom abre as portas da casa, coloca a arca lá e começa a cuidar da arca, de dia, de tarde, de noite. Obed-edom está tendo cuidado com a presença. Obed-edom está zelando a presença. Obed-edom está reverenciando a presença. Obed-edom está sendo obediente à presença. 3 meses se passaram. Davi manda um mensageiro: como é que está Obed-edom? Morreu?
Não, Davi. Não, rei. Diz aí, rei, que esses 3 meses que passaram, Obed-edom está rico. Quer dizer que ele não mora mais naquela casa, naquela tapera velha, naquela casa feita de palha, ou sei lá, como é que chama aquelas casas feitas de barro com vara, como é que chama? Nessa casa mais de taipa não. Não, rei, se tu for na casa de Obed-edom, se fosse hoje, irmão, era casa com piscina, Hilux na garagem. A casa de Obed-edom prosperou, os filhos prosperaram, a mulher fez um bocado de menino mais ele, e Deus foi prosperando nos animais, nas plantações, e Obed-edom enriqueceu. Deus abençoa, a presença de Deus abençoa. Quantos creem nisso? Oh, aleluia. A presença de Deus traz bênção, irmão. Não perca a presença de Deus. Não ignore a presença de Deus. Não despreze a presença de Deus. Se a presença de Deus entrar na tua casa, Deus vai mudar a tua casa. Deus vai mudar teu marido. Deus vai mudar tua esposa. Deus vai mudar teus filhos. Deus vai mudar teu ministério. Deus vai mudar os teus negócios. Deus vai mudar. Só que tem crente que diz assim: eu já tenho 10 anos, não aconteceu nada na minha vida. Se converta para ver. Pastor, tem 10 anos que eu sou de crente, ainda ando numa bicicleta velha emprestada. Se converte para tu ver. Deixa a presença dentro da tua casa e não permita que ela saia para tu ver. Porque onde a presença entra, traz mudança. Aleluia. Onde a presença chega, muda, transforma. O homem que bebia era prostituto, agora é santo homem de Deus. Aleluia, é profeta de Deus. A mulher que vivia na prostituição, na feitiçaria, no alcoolismo, agora é conhecida, louvado seja o nome do Senhor, como diaconisa da casa do Senhor, como missionária, como serva de Deus, como profetisa do Senhor. É a presença que faz a diferença, irmão. Não deixa ela sair. Olha para o teu irmão e diz assim: não deixa ela sair da tua casa. Diga assim: eu também quero a arca. Davi ficou sabendo da casa de Obed-edom. Quer dizer que o homem prosperou. É, rei. Quer dizer que o homem agora está abençoado. É, rei. Você sabe aquele que era esquecido lá, na beira do caminho, na tapera velha, na casa de taipa. Agora quem passava dizia: quem é que mora aí mesmo? Rapaz, não é o Obed-edom? Como foi que ele prosperou? Está roubando, é? É porque assim, quando Deus faz o crente prosperar, diz assim: está roubando. Pastor, é Deus quando começa a abençoar o cantor da igreja, o pastor, o obreiro, a irmã, o irmão, diz assim: mas também foi só ser crente, agora está rico comendo a custa dos irmãos. É não, meu filho, é a presença. Aleluia. Davi diz assim: já fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A presença traz prosperidade. Tem muito irmão aqui que andava com as calças velhas rasgadas, as camisetas ré lá, regata, calção de tactel, chinelo ou panca, é o novo, boné virado para trás. Agora ele passa, vê ele de gravata, de camisa social, de terno, de assim, tá rico. É não, meu filho, é a presença. É a presença que faz a diferença. Aleluia. É a presença. Deus muda guarda-roupa, mas Deus muda primeiro o coração, aí Deus muda guarda-roupa. Deus muda, aleluia, o casamento. A presença traz isso. Eu dizia uma coisa. Eu dizia: casar vou só com 50 anos. Deixar de jogar bola talvez com uns 60. Vou jogar no veterano. Quanto mais namorar, para mim melhor. Ali ela me amarrou e segurou. Sabe o que é isso? A presença. A presença faz isso. Faz o homem se converter e ter uma só mulher.
A presença muda a vida de homem, muda a vida de mulher, muda a vida de menino, muda a vida de jovem, mas é necessário deixar que a presença permaneça. Amém? Deixei de jogar bola com 1 ano, antes de 1 ano, com 6 meses deixei de jogar bola. Com 1 ano casei, me batizei nas águas, fui batizado pelo Espírito Santo, me casei, que já estava enrolando a mulher 3 anos, as alianças compradas, mas não é porque eu queria, é porque não tinha dinheiro, irmão. Só que a presença entrou. Deus diz assim: eu providencio tudo. Amém? Eu providencio tudo. A presença muda, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço irmãos aqui que andavam no que era emprestado dos outros, não tinha presença. Hoje tem para emprestar, porque tem a presença. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia. Davi chega e diz assim: quer dizer que o homem está abençoado? Tá, rei. O homem não anda mais de jumenta nem de bicicleta, não. O homem agora está andando de Camaro. O carro do empregado é Hilux, não. O rei diz: opa, já sei o que é, 3 meses. O homem agora está bem de vida. E aquele que era esquecido lá, que não era lembrado, agora é chamado para trabalhar na portaria da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que os filhos dele eram homens valentes e homens fervorosos na obra do Senhor. Me prova isso, pastor. Vou mostrar. Aleluia. 1 Crônica 26. Abra aí para dizer que o pastor não é mentiroso. O irmão que ninguém lembrava dele. Obed-edom é esquecido. Mandaram a arca para ver se ele morria lá. O rei bota lá na casa de Obed-edom, olha o nome dele, escravo de Edom. Bota lá, se morrer, é mais um miserável que morreu. Se não morrer, eu mando buscar. A Bíblia vai dizer aqui em capítulo 26 de 1 Crônica, versículo 4, diz assim: e os filhos de Obed-edom foram Semaia, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto. Olha a roma de menino. Só tem muito menino, meu irmão, quem tem dinheiro, viu? Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo. Oh, nome bonito. Peleutai, oh, nome bonito para botar no filho. O oitavo, porque Deus o tinha, diga, abençoado. Aleluia. Agora pula lá para o versículo de número 8. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força, para o ministério, por todos 72. Aleluia. Agora eles eram o que, irmão? Valentes, forçados no ministério. Agora o que era esquecido agora tinha ministério. Amém? O que havia sido esquecido agora tinha ministério, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O que era desprezado, que não tinha nada, agora tinha ministério. Tinha filho abençoado e que cuidavam da portaria da casa do Senhor. Aleluia. Vocês já viram lá o versículo 1 do capítulo 26? Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas. O epígrafe diz assim: funções dos porteiros. Você está pensando que porteiro na igreja não tem valor? Amém? Passaram a ver uma tapera velha erguida. Agora passaram a ver uma mansão, os filhos dele trabalhando na obra, ele sendo porteiro da casa do Senhor. Agora o homem tinha ministério. Você sabe por quê? Porque quando foi para rebolar a arca lá, para ver se morria, ninguém se importou quem era Obed-edom. Agora que ele estava próspero, o rei disse assim: agora é eu que vou lá.
Quando foi para mandar, o rei forçou ir, mas para buscar, o rei foi com as próprias pernas buscar a presença. Fica de pé. Irmão, não dá para viver sem a presença. Aleluia. Não dá para viver sem a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a presença. A caixa aqui parou, viu? A caixa aqui parou. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, tu está nesse lugar. Tu está nesse lugar, Espírito Santo. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Obed-edom se tornou um homem abençoado, porque quando as pessoas manipulavam a arca do Senhor de um lado para o outro, em carro de boi, até Davi entendeu que a presença de Deus não é para ser levada em carro de boi. Amém? A presença de Deus não pode ser levada em carruagem, em carro de boi. No capítulo 15, versículo 2 diz assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Quem é que pode levar a arca? Os levitas, que eram os sacerdotes, que eram os músicos, os pregadores, os porteiros, os que faziam a limpeza no templo, o que colocava mantimento no templo, é quem leva a presença. Amém? É quem leva a presença de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Em Êxodo 33, versículo 14 e 15, para encerrar, não faz parte do tema, mas está dentro do contexto. No Êxodo 33, no versículo 14, a nação de Israel havia feito um bezerro de ouro. Deus ficou furioso com isso. Deus disse: Moisés, vou matar todo mundo e vou fazer de ti uma nação. Moisés disse: não, Senhor. Senhor, o que é que vão dizer as nações que tu tirou esse povo da terra do Egito e não pôde colocar na terra prometida? Senhor, risca o meu nome, mas salva esse povo. Então Deus, no capítulo 33, versículo 14 do livro de Êxodo, Deus diz assim: então Moisés, a minha presença vai contigo e tu terás descanso. Moisés diz assim: quero não, Senhor. Pastor, Moisés disse isso? Diz. O versículo 15 ele diz assim: se Deus não for conosco, nós não vamos nos levantar daqui. Indiretamente Moisés disse: eu não quero a presença só para mim, eu quero também para o meu irmão, eu quero também para a minha irmã. Senhor, se a presença for só comigo, eu quero com toda a igreja. Senhor, se a tua presença não for com todos os meus irmãos, eu não quero. Nós não iremos se levantar daqui. Deus entendeu tanto que no dia de Pentecostes Deus encheu todos. Diga para o teu irmão assim: a presença não é só para mim, é para ti também. Amém? O problema não é a presença. Não foi a presença que matou, foi a desobediência à presença. Amém? A desobediência à presença de Deus. Tem gente que chega na casa de Deus, bota o chiclete para um lado da boca, mastiga para o outro, tira, cola debaixo da cadeira, está sem temor à presença.
Vem para o culto, mas não tira o olho da irmã. Está sem a presença. Pastor, quer dizer que o crente no culto não pode olhar? Pode, meu filho. E crente tem que namorar com crente. Mas na hora do culto, da adoração, a ligação é lá para cima. Pode até tu discar para dizer assim: Senhor, eu quero o de baixo também, mas eu estou ligado lá em cima. Porque crente não vai buscar ninguém para namorar lá no mundo. Busca dentro da igreja mesmo. Mas espera o culto terminar. Chama para comer uma pizza com a mãe. Porque hoje está banalizado. O jovem sai sozinho, mais um namorado, mais a namorada, né? Está banalizado o negócio. Eu sou do tempo, irmão, que o negócio não era assim não. Amém? Quem carrega a presença tem responsabilidade. Quem carrega a presença zela pelo nome. Quem carrega a presença não leva a namorada para dentro do quarto na casa da mãe. Oh, Jesus. Doutrina agora não, Jesus. Amém? Quantos quer a presença? Quantos quer a presença? Quantos querem manter a presença? Aleluia. Eu sinto a presença aqui. Quem quer ir ao culto até 12 horas? É vocês que vão pregar, né? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vem cá, Janaína. Quantos ainda querem receber da presença? Quantos querem receber da presença? Eu convido você a fechar teus olhos. Nessa noite tem uma arca sobre teus ombros. Eu posso ouvir um amém? Nessa noite tem uma arca sobre os teus ombros. Glória a Deus. Tem uma arca sobre os teus ombros. Tem levita para carregar a arca? Tem levita nessa noite que carrega a arca ainda? Aleluia. Diga assim: só eu posso carregar a arca. Não é carro de boi. Porque Deus me confiou. Diga assim: eu sou a própria arca agora. Eu carrego o Espírito dentro de mim. Aleluia. Fecha teus olhos para adorar o Senhor um pouco. Onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração. Aleluia. Que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei. Adora o Senhor, adora Ele, adora Ele. Juntinho Adora Ele, carrega a arca nessa bem noite. ao lado Eu vejo nessa noite levitas do levando a meu arca. Rei, cantando um hino. É a presença, é a presença. É a presença dEle. Em adoração. É a presença dEle nesse lugar. Oh, sempre, sempre. Oh, louvado seja o teu nome. Mas voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre
adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai Adora Ele, adora Ele. Chegar ao Nada céu. vai impedir de você chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Eu sei que não vou mais. Ô Espírito Santo, Pois dos toma essa igreja meus nessa noite. olhos, toda Toma a tua igreja nessa noite, Senhor. Deus enxugará. Ô Espírito Santo, sopra. Sopra, Senhor, nos quatro cantos dessa nave. Senhor, a minha coroa. Vai soprando, vai soprando. O meu galardão. Aleluia. Onde Jesus mora não há tristeza. Não tem tristeza. Não há dor. Enquanto você não adora, há choro. Jesus está fazendo prosperar. Onde Jesus mora só Enquanto você carrega a arca, alegria. a casa de Obed-Edom está sendo próspera. Todo dia. Enquanto você carrega a arca, a casa está sendo abençoada, a família está sendo abençoada. Jesus mora, não há tristeza. Jesus mora, não há dor, não há choro. Aleluia. Jesus mora, só existe alegria. Espírito A Santo. gente canta todo dia. É feliz que tem Jesus. Não há mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Adora Ele. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em suas Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. e as portas jamais se fecharão. Oh, aleluia. A cidade é de ouro. Isso é pra nós. De jaspe esse muro. Aleluia. Além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Espírito Santo. Além do Espírito Santo. rio azul. Aleluia. Aleluia. Segura bem baixinho. Segura bem baixinho. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Ainda tem crente que dá glória a Deus? Ainda tem crente que carrega a presença? Aleluia. Ainda tem crente Obed-Edom aqui? Aleluia. Diga assim: a minha casa vai prosperar, porque a arca entrou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A minha família vai prosperar, porque a arca entrou. O meu trabalho será próspero, porque tem a arca. O meu ministério será próspero, porque tem a arca. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém que queira se reconciliar? Que por acaso os filisteus levaram a arca dele? Ou que quer aceitar Jesus e dizer: pastor, eu quero carregar essa arca também? Tem alguém nessa noite que quer voltar para o Senhor? Ou que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém, irmão? A arca faz a diferença. Quando eu me refiro à arca, eu refiro à presença do Espírito Santo. A arca de cetim feita de madeira revestida com ouro, essa está sumida. Mas Deus enviou o Espírito Santo para que habite nessa nova arca. E essa arca tem que guardar os mandamentos. Essa arca tem que guardar a autoridade, o cajado de Moisés. Essa arca tem que guardar o pote de ouro com o maná, o alimento que as vidas precisam, aleluia, para serem restauradas. Espírito Santo, aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se não tem, eu quero orar pelas duas irmãs que estão aniversariando, a Rayane e a irmã Erisvânia, amém? Vem aqui à frente. Glória a Deus. Pode segurar aí. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Quem quer